Bom dia, pessoal. Estou aqui para fazer o segundo vídeo da série O Sermão da Montanha, onde no primeiro vídeo eu discorri sobre o capítulo 5 e o versículo 17 e 18 de Mateus, onde eu falei sobre a questão de Jesus ele não vir abolir ou anular a lei e os profetas, mas sim preencher, completar ou tornar pleno. Eu trabalhei, falei com vocês assim de uma maneira bem básica, claro, até porque eu acredito que não tem como eu tratar desse assunto de uma forma mais abrangente, Eu reconheço as minhas limitações, não sou nenhum acadêmico, mas dentro daquilo que Deus tem revelado ao meu coração e também da minha dedicação ao estudo da palavra de Deus, eu tenho entendido que esse texto aqui do capítulo 5 e versículo 17 não está tratando de uma abolição ou também não está tratando no sentido de que Jesus, ao cumprir, como as Bíblias corrigida e atualizada de Almeida traduzem, o plerosar por cumprir, e muitas pessoas, até isso é ensinado em alguns círculos teológicos, que por causa de Jesus ter cumprido toda a lei, então tirou a nossa responsabilidade, porque nós estamos vivendo na dispensação da graça, e como o homem ele não tem capacidade de conseguir guardar a lei, então por causa disso Jesus ele veio e cumpriu toda a lei em nosso lugar. Não sei se vocês se lembram, eu falei, se eu não me engano, eu falei naquele vídeo, na verdade refutando essa ideia de que Jesus guardou toda a lei. Jesus ele guardou a lei relacionada a ele como cidadão e como servo de Deus, Ele não guardou as leis sacerdotais porque ele não era sacerdote, ele não guardou as leis referentes ao sumo sacerdote porque ele não era sumo sacerdote, Após ele ter ascendido aos céus, aí ele se tornou o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Mas enquanto ele esteve aqui na terra, ele não era sacerdote nem sumo sacerdote. Nós não temos nenhum registro na Bíblia de que alguma vez ele fez algum voto de nazireado, portanto os votos relacionados ao nazireado ele não cumpriu. Mas João Batista, por exemplo, era nazireu desde o ventre materno. Então, por exemplo, João Batista ele cumpriu os votos de nazireado, não bebia vinho, não podia ter contato com pessoas mortas, assim por diante. Mas o nosso Senhor Jesus, quando ele entrava numa casa, num lar de alguma família para ali comer com elas, ele com certeza fazia uso do vinho, porque o vinho ele é um costume tradicional nas famílias, de judeus, e ele está presente em todas as comemorações e cerimônias, que os judeus participam em relação às festas bíblicas, por exemplo, em relação ao Shabat, na cerimônia do Shabat, em relação ao casamento no Kiddush, e assim por diante, Não é esse o tema, mas só para vocês terem assim um vislumbre, na verdade, do meu ponto de vista, relacionado com o versículo 17 do capítulo 5. E também eu não cheguei a abordar, mas eu estarei abordando em outros vídeos subsequentes, Eu acredito que eu irei fazer no futuro próximo uma série de vídeos sobre esse tema, sobre a questão, por exemplo, de que o homem ele não tem capacidade de guardar a lei. Eu não cheguei a comentar isso, mas eu sempre costumo dizer o seguinte, que Deus ele não daria algo para o homem que o homem fosse incapaz de fazê-lo, porque se ele assim o fizesse,
Vamos supor que Deus ele estaria dando uma lei, né, para a humanidade, mas ele próprio sabia que o homem não ia ter capacidade para guardar essa lei. Então, no meu ponto de vista, se analisando dentro de uma lógica, era como se Deus estava, na verdade, sendo hipócrita. E nós sabemos que, com perdão da palavra, né, nós sabemos que o nosso Deus ele não é hipócrita. Então, ele deu a lei, e junto com essa lei também vem a capacidade de Deus, né, ao homem para guardá-la. Agora, uma coisa é certa, sem a capacitação de Deus, né, e de uma forma mais específica falando, sem a graça de Deus na nossa vida, realmente o homem não é capaz de agradar a Deus guardando a lei, porque ele estará fazendo de uma forma externa, né, de uma forma mecânica, através de um esforço próprio. Mas quando ele guarda a lei, os mandamentos, os estatutos de Deus, sendo na verdade capacitado por Deus através da manifestação da sua graça na pessoa de Jesus Cristo, né? Então aí sim o homem ele tem capacidade de guardar a lei de Deus. E outra vez aqui relembrando, a lei de Deus, nós não guardamos ela para ser salvo. A salvação ela é pela graça, né? Nós guardamos porque já somos salvos. Veja só, não é por você não matar, né, no caso não assassinar, não adulterar, né, e outras leis, né, dadas pelo nosso Deus, que você vai ser salvo. A salvação é pela graça. O que significa o termo graça? O termo graça significa justamente fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Por exemplo, quando você peca, quando você transgride um mandamento de Deus, você ao transgredir este mandamento pela lei de Deus, você merece a morte, né? Nós merecemos a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. De forma que quando há uma transgressão, então o salário é a morte. De que forma que a graça entra? A graça ela entra quando há arrependimento e reconhecimento. A graça entra trazendo perdão. Então veja só que maravilha. Então a partir do momento que você se encontra com Cristo, eu vou salientar isso porque é importante, né, falar isso, principalmente agora nesses primeiros vídeos, porque muitas pessoas que terão acesso a esse vídeo não conhecem, né, esse aspecto do que significa salvação, ser salvo na pessoa de Jesus, o aspecto da graça. Então é importante a gente salientarmos isso. Quando a pessoa ela se arrepende, né, a Deus se revela a essa pessoa, é gerado um arrependimento no coração desta pessoa, então ela se arrepende e reconhece que é pecadora, que tem pecado contra Deus, que tem agido contra os princípios de Deus, né? E ela então se arrepende e logo de imediato, ela ao crer em Jesus para perdão dos seus pecados, ao crer em Jesus como Salvador, de imediato ela recebe o perdão dos seus pecados, né? O que acontece? Todos os pecados, todas as transgressões que ela cometeu durante toda a sua vida até aquele momento, eles são imediatamente perdoados. E a partir dali começa uma caminhada com Deus, né? Quando a pessoa vem para o Evangelho, a pessoa vem cheia de problemas, traumas complexos, né? Toda uma situação que a pessoa viveu, o meio que ela foi criado, né? O caráter, sabe que o nosso caráter ele é formado na nossa infância e adolescência, e o meio em que nós vivemos vai influenciar isso tudo. Então, às vezes a pessoa vem para Cristo, mas ela tem um caráter, ela é mau caráter, ela roubava, ela mentia, ela era falsa e assim por diante. O que acontece? Vai começar um processo de aperfeiçoamento gerado pelo Espírito Santo na vida desta pessoa. E quanto maior for a entrega dessa pessoa a Deus, quanto maior for a dependência dessa pessoa a Deus, maior será
né, a obra de regeneração do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Então veja só, isso daí não é uma obra tua, é uma obra de Deus. Então o que é isso? É a graça. A graça de Deus, ela vai, através da manifestação do Espírito Santo de Deus, ela vai gerar em você um aperfeiçoamento. Você vai sendo aperfeiçoado, teu caráter vai sendo transformado. Vai chegar um tempo em que o pecado, né, a transgressão, ela vai gerar tristeza no teu coração. Todas as vezes que você transgredir o mandamento de Deus, né, uma lei de Deus, você vai se entristecer, vai ficar triste, porque você vai entender, isso é gerado pelo Espírito Santo, que aquilo causou tristeza ao coração de Deus. E logo de imediato você vai se arrepender. Há situações, por exemplo, que às vezes vem um mau pensamento em nós, e logo de imediato nós, né, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. E o perdão do Senhor nosso Deus é imediato. Então a graça, ela age dessa forma. E ela também age trazendo capacitação espiritual para nós andarmos de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus concerne em andar de acordo com as suas leis, com seus mandamentos e estatutos. Então veja só, você não vai guardar as leis de Deus, os mandamentos de Deus, para ser salvo. Você já é salvo na pessoa de Jesus, através da graça de Deus manifesta na sua vida. Mas você vai começar a guardar, né? Porque Deus, através da sua graça, vai capacitar você a andar em obediência à sua palavra. Então, dentro do meu entendimento, né, há uma capacidade sim gerada por Deus em nós para andar de acordo com as leis de Deus. Não de forma formalista, não de forma mecânica, né, não de forma legalista. Paulo, ele teve vários embates ali com alguns judeus, né? Nós vemos isso ali na Epístola aos Romanos, de uma forma bem específica na Epístola aos Gálatas. E são as duas epístolas mais mal compreendidas pela igreja, né? Alguns embates ali. Se você, por exemplo, for analisar de uma forma bem pormenorizada a Epístola aos Gálatas, você vai ver que é falado sobre a circuncisão 6 vezes numa epístola que tem 6 capítulos. Podemos dizer assim que é praticamente uma vez em cada capítulo é tratado do tema circuncisão. Por quê? Porque alguns judeus, né, estavam querendo forçar. Nós não estamos falando especificamente sobre Gálatas, só está dando aqui uma pincelada para você entender o nosso tema aqui a nível do Sermão da Montanha, né, a partir do versículo 19. Então alguns judeus ali estavam querendo forçar, né, os gentios que estavam fazendo parte da igreja, né, a se circuncidarem. E Paulo começa a ver aquele embate de Paulo contra eles, porque Paulo recebeu a revelação de Deus de que a circuncisão do gentio, salvo na pessoa de Jesus, né, ele acontece no coração. Então não é necessário um gentio se circuncidar. O judeu sim, porque o judeu de nascimento, né, o judeu descendente, ele entra dentro da aliança abraâmica ali, né, que Deus fez com Abraão através da circuncisão, nesse sinal externo, né, circuncisando o prepúcio, a carne do seu prepúcio. Já o gentio, ele entra nesta aliança, né, através de uma circuncisão espiritual, ela é no coração. O judeu também crente na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus, ele também recebe a circuncisão do coração, mas ele já recebeu no 8º dia de nascimento a circuncisão no seu prepúcio. O gentio ele não precisa de ser circuncidado na carne do seu prepúcio. Então, é dessa forma que eu entendo, né, que Jesus, né, ele veio para planificar, para tornar pleno, para preencher aquilo que faltava, né, a certos aspectos da lei que não estava bem claro, tão claro na antiga aliança,
e Jesus na nova aliança, ele pega e planifica isso e até mesmo coloca num patamar mais elevado, tanto que ele chegou a falar para, né, os discípulos, né? E se eu não me engano está até aqui no texto que nós vamos ler. Então veja só, qualquer pois que violar, no versículo 19, qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Vamos só parar aqui nessa primeira parte. Veja só, aqui está falando que você, ao violar um destes mandamentos, e também ensinar aos homens que se deve violar, ou ensinar que não se deve guardar, você será considerado, Jesus está falando aqui, será considerado o menor no reino dos céus. Veja só, é tão sério que desde que eu me lembre, né, que eu sirvo a Deus, espero não estar aqui cometendo um equívoco, mas esse texto aqui, por exemplo, eu nunca ouvi esse texto ser lido na igreja. A igreja não trabalha esse texto, né? Porque é um texto espinhoso, é um texto polêmico, então por isso não é lido, não é trabalhado, né? Então aqui ele diz que se você violar e se você também ensinar aos homens, será considerado o menor. Então veja só, eu entendo aqui o seguinte, é claro que uma pessoa que ela não é professora, não é um professor, não é um pregador, não é um ministro, de um modo geral falando, ela não tem o papel de ensinar, a não ser ensinar na sua casa, né, ou às vezes uma palavra com um amigo, né? Porque todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, segundo Pedro, né, ali na sua epístola, e também ali em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 1, versículos 5 e 6. Né? Então nós temos esse papel de mediar, né, e de também intercessão diante de Deus e dos homens. Nós podemos fazer isso hoje, porque Jesus nos constitui sacerdotes do Deus Altíssimo. Então todos nós somos um ensinador da palavra de Deus, né? E também está relacionado aqui ao exemplo. Por exemplo, quando você é pego transgredindo um mandamento, uma lei, as pessoas que estão vendo você transgredir, pelo exemplo que você está dando, elas estão sendo ensinadas. Então aqui não está falando só no sentido de você ensinar, de você planificar um ensino sistemático. Não é só disso que está tratando o texto. O texto ele é muito mais profundo do que isso. Quando eu transgrido uma lei, um mandamento, quando eu desobedeço a Deus no meu trabalho, quem que não se lembra de alguma vez ter cometido algum equívoco? Porque nós somos fracos, pode acontecer conosco, e depois os nossos amigos, né, as pessoas que estão à nossa volta, apontar logo o dedo, acusando nós, né? Então o que é isso? É um mau exemplo que estamos dando. Ao darmos um mau exemplo, automaticamente estamos também ensinando através do exemplo. Aliás, se ensina mais com o exemplo, né, do que com palavras. Porque se você ensina com palavras, mas não dá o exemplo, as tuas palavras ela não vai ter valor. Mas se você não fala nada, mas com o exemplo de uma vida de dedicação a Deus diária, você vai estar falando muito alto, era como se você estivesse gritando, né? Então você veja só que o exemplo, nosso testemunho pessoal, ele deve falar mais alto do que as nossas palavras. E daí olha a segunda parte do versículo. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Veja só que aqui também eu entendo que o ensinar aqui a guardar, a cumprir os mandamentos é relacionado também não só ao ato de ensinar em palavras, mas também o ato de ensinar através do exemplo, através de uma vida de dedicação a Deus diária, uma vida piedosa. Quando você obedece, quando você é uma pessoa que tem compromisso com Deus e com a sua palavra, e diariamente você está imbuído dessa responsabilidade, através do teu exemplo, você está ensinando, você está sendo um professor, e pode ter certeza que as pessoas que estão à tua volta, elas estão
te observando. Agora vamos continuar. Deixa eu salientar aqui mais uma coisa. Aqui, a parte A do versículo, que diz será considerado menor no reino dos Deus ou dos céus, leva a entender que mesmo pessoas que não obedecem às leis de Deus, né, podemos dizer assim de uma forma plena, não pleno do ponto de vista de Deus, que nenhum de nós conseguiríamos, né, uma plenitude de obediência do ponto de vista de Deus, pleno do ponto de vista do homem, daquilo que Deus vai dando capacidade para você ir fazendo. Então o que acontece? Existem pessoas que ela, por ter sido ensinada daquela maneira, ela foi doutrinada no círculo religioso onde ela está, onde ela vive daquela maneira, e ela entende que aquilo não é pecado. E ela transgride certos mandamentos, certas leis. Mas ela é uma pessoa fiel a Deus, no sentido de um desejo de adorar, de servir e de glorificar o nome de Deus, né? Veja só, a pessoa não vai deixar de ser salva por isso. A salvação, veja só, o que acontece? O ato de nós deixarmos de ser salvo em relação a transgredirmos consiste quando você transgride, né, consciente daquilo que você está fazendo. Você sabe que aquilo é pecado, que aquilo é uma transgressão contra a lei de Deus, você é consciente disso, e mesmo assim você transgride e não se humilha, não se arrepende. Lembra que eu falei que não é pelo guardar a lei que vai fazer com que você venha a ser salvo, mas você guarda a lei porque você já é salvo. Então o que acontece? O perdão de Deus vem quando há arrependimento. Então você não guarda, né? Às vezes de propósito, você sabe que aquilo é pecado, continua transgredindo e não há um arrependimento, né, de você quando você desobedece, principalmente leis de juízo. Existem vários tipos, né, de leis na Bíblia, mas existe o chamado leis de juízo, que são, por exemplo, os assassinatos, o adultério, né, e são o amar a Deus sobre todas as coisas, são leis de juízo. Se você deixa de guardar esses mandamentos, pode ter certeza que se não houver arrependimento sincero no teu coração, né, você com certeza perderá o direito à vida eterna, porque isso são chamados leis de juízo. Mas quando a pessoa ela desobedece, mas por ignorância, porque foi ensinado daquela forma, ela não entende que aquilo é uma transgressão, mesmo sendo uma transgressão, então ela está ali com sinceridade, coração perante o Senhor, adorando ao Senhor, com certeza vai haver salvação para esta alma, para esta pessoa. No entanto, por ela muitas vezes não ter vivido uma vida dentro do padrão de Deus, né, de uma forma plena, isso pode limitar, né, porque veja só, a Bíblia diz que nós vamos ser galardoados por Deus. É claro, já vou aqui salientar, porque eu sei que poderá haver crítica relacionada a isso. Tudo aquilo que nós somos levados a fazer para Deus, tudo aquilo que nós fazemos para Deus, não há merecimento algum da nossa parte para receber algo de Deus, porque nós nunca vamos conseguir fazer na perfeição dentro do padrão de santidade que Deus estabelece. Como homem, não. O que acontece? O que faz com que Deus venha aceitar a nossa obediência é o fato de nós estarmos escondidos na pessoa de Jesus. Então a justiça de Deus, ela se cumpre em Jesus, e nós estando em Jesus, nós satisfazemos também a justiça de Deus. Então veja só que não há merecimento algum do homem. Tudo aquilo que o homem recebe é pela graça, pelo amor e pela bondade de Deus em nós. Mas o certo é que, como Deus ele é bom e amoroso, ele vai galardoar, ele vai presentear os seus filhos, os seus servos que forem fiéis a ele. E o fato de nós sermos galardoado, na verdade nos leva a entender
que o galardão está relacionado a uma vida de serviço a Deus, uma vida de dedicação a Deus, né? Então isso pode afetar no sentido de a pessoa, ela desobedecer leis e mandamentos do Senhor por ignorância. Agora, quando a pessoa ela peca sabendo, né, ela está sabendo que aquilo é pecado, que aquilo é transgressão, e ela continua pecando e nunca se arrepende, com certeza, como não há arrependimento, para que a graça ela só entre em ação onde há arrependimento, aí com certeza ela pode sim perder a salvação. Amém? E o que obedece e ensina que se deve guardar e obedecer será chamado maior no reino dos céus. Veja só que aquela pessoa que ela procura guardar a lei de Deus de uma forma plena, dentro do ponto de vista do homem, né? Gerado pelo Espírito Santo em nós, então essa pessoa será chamada grande no reino dos céus. Veja só que aqui está falando será chamada, não é chamada, quer dizer, não é no presente, será, está no futuro, então está falando de algo pro futuro, né? Aí diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a 12 escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Lembra daquilo que eu falei agora há pouquinho, sobre o fato de ele pegar a lei, por exemplo, que está nesse patamar, e ele leva, né, a fasquia, coloca ela num degrau mais elevado. O que significa? A nossa responsabilidade, ela se torna muito maior hoje diante de Deus do que era no passado. Então Jesus ele veio fazer isso também. Aí ele diz assim, portanto, olha só, o versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Veja só, Jesus aqui está dizendo, assim, de uma forma bem básica para nós entendermos, que não é só o ato de você assassinar uma pessoa dando um tiro, uma facada, né? Ou existem várias formas, né, de você assassinar, matar o corpo da pessoa. Não é só esse fato que você está transgredindo a lei do não matarás, né? O fato de você ofender uma pessoa, né, dizer palavras terríveis para essa pessoa pode fazer com que você venha matar essa pessoa. Então Jesus aqui ele pega a lei do não matarás e ele amplia esta lei, né? Você não está assassinando uma pessoa somente no sentido físico, né, matando o corpo, mas também no sentido espiritual, matando a alma dessa pessoa. Quantas pessoas que não estão afastadas do caminho do Deus, dos caminhos do Senhor, por causa de certas ações, até mesmo de ministros do Evangelho. Pessoas, ministros, né, pastores, até mesmo irmãos, né, ofenderam uma pessoa, e essa pessoa se entristeceu, porque cada um de nós temos um caráter, temos um temperamento, uma personalidade, então cada um de nós conseguimos lidar com certas situações de forma diferente. Tem aquela pessoa que ele é ofendido, ele é ultrajado, mas ele não desiste do Senhor, ele está ali firme, né? Porque ele não liga para aquilo, ainda que aquilo traga tristeza e angústia no seu coração, mas ele não desiste de servir a Deus. Mas existem pessoas que são mais volúveis, pessoas que talvez sofreram traumas na infância, pessoas que às vezes têm problemas de complexo gerado, né, na infância e na adolescência dela. Então qualquer palavra ultrajante para ela já é uma coisa muito grave, muitas vezes faz com que essa pessoa venha se afastar dos caminhos de Deus. E você fazendo isso, você será culpado por esta alma estar longe dos caminhos de Deus. Então isso também é uma transgressão da lei do não assassinarás, né? Aí Jesus diz aqui, olha, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Esse texto aqui, a partir do versículo 23, é um texto clássico em que muitas vezes, nós evangélicos, os judeus messiânicos, eles trabalham muito bem esse texto, porque eles estão bem familiarizados com as leis sacrificiais da antiga aliança, e nós muitas vezes não conseguimos entender porque nós normalmente fazemos aqui um anacronismo. Nós desvinculamos o texto, do seu contexto histórico-cultural. E ao fazermos isso, nós não conseguimos entender a essência do ensinamento de Jesus. Aqui Jesus, ele não está tratando de dinheiro, de oferta levada ao altar de dinheiro. Normalmente quando a gente lê esse texto, a gente pensa assim daquela caixa, que está ali na frente do púlpito, em que as pessoas levam o seu dinheiro, a sua oferta ali naquela caixa, Mas não é disso que o texto está tratando. Pode ver que aqui está falando de altar. E altar aqui não é o púlpito. Altar aqui é o altar de sacrifício. No templo em Jerusalém e no tabernáculo havia 2 altares. Havia um altar que ficava no pátio externo, Assim que o adorador entrava, ali na porta, na entrada do pátio externo, ele se deparava com o altar de sacrifício, E depois havia, ali no altar de sacrifício, era onde era oferecido os sacrifícios a Deus. Havia basicamente 5 tipos de sacrifícios que eram oferecidos a Deus ali nesse altar: os holocaustos, a oferta de cereal, a oferta de comunhão ou a oferta pacífica, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todas essas ofertas eram oferecidas, ou sacrifícios, eram oferecidos ali no altar de sacrifício. E havia um segundo altar, e esse altar ele estava já no lugar santo, aonde era queimado incenso diariamente ao Senhor. Ali nesse segundo altar, só o sacerdote ou o sumo sacerdote poderia ter acesso a ele, O adorador em geral ele não poderia ter acesso a esse altar, Eu não vou tratar desse tema. Eu recebi uma revelação de Deus acerca do tabernáculo, acerca de todos os utensílios ali do tabernáculo, desde a entrada da porta até o lugar santíssimo, e numa outra oportunidade eu poderei tratar desse assunto, um assunto maravilhoso, Então eu não vou tratar disso, mas você veja que esse texto ele está falando do altar, e é o altar do sacrifício. Oferta aqui não é oferta em dinheiro, veja só. Por que eu sei que não é oferta em dinheiro? Quando você ler ali em Lucas, no capítulo 21, acerca da oferta da viúva pobre, eu quero até ler aqui, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, que é uma edição católica. Diz assim, olha, capítulo 21 de Lucas, e o versículo 1. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Aí o versículo 2, viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas. Moedinhas fala de dinheiro. E disse, de fato eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Então veja só,
aqui, todas as ofertas em dinheiro ou utensílios, por exemplo, se você tinha um pingente ou um vaso de ouro, não é verdade? Então você se dirigia até o templo, né? No caso, nós estamos falando aqui de uma estrutura de templo. É claro que hoje o templo em Jerusalém não existe. Então o que acontece? Lá em Jerusalém funcionava assim: você levava esse presente à casa do tesouro. Algumas Bíblias traduzem isso por gasofilácio, né? Então quando você lê na sua Bíblia gasofilácio, ou casa do tesouro, ou arca do tesouro, né? São várias as traduções, as versões bíblicas. Então umas diferem da outra, mas todas estão tratando do mesmo assunto. Então ali era um compartimento que havia no templo destinado a receber esse tipo de oferta que era levado a Deus. Então no altar de sacrifício só era recebido ofertas de animais, né, sacrifício de animais, e de cereais, né, ofertas de cereais ou ofertas de manjares. Ali não era recebido dinheiro e nem presente relacionado a algum objeto de valor que você tinha. Se você tinha um objeto de valor, então você se dirigia até a casa do tesouro, até a arca do tesouro, até o compartimento do tesouro, e ali então você daria a sua oferta. Então veja só que ele está falando aqui dentro de uma estrutura de templo, e esse altar não tem nada a ver com o nosso chamado púlpito, onde o obreiro, o pastor prega, onde o professor ensina a palavra de Deus, e é onde você muitas vezes nos cultos vai depositar ali a tua oferta. Veja só, isso é tão maravilhoso nós discorrermos sobre esse assunto. Por quê? Você sabe que o altar, ele é considerado sagrado, santo, e até inclusive é o altar que santifica a oferta, né? Nós podemos ver isso ali no livro, no Evangelho de Mateus, e até vou ler no versículo 23 e no versículo 19, e é importante nós tratarmos desse assunto. 23 e 19, Jesus, quando estava tratando ali com os fariseus, diz assim: olha, insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Então veja só, qual que era o maior? Era o altar, porque é o altar que santifica a oferta, né? Então o que significa? Isso daí nos diz qualquer coisa. Se fosse, vamos analisar aqui acerca da oferta, se fosse relacionada a dinheiro, né? Se você estivesse, por exemplo, oferecendo algum dinheiro, algum presente de valor valioso, mas que este presente ele tinha, por exemplo, sido angariado de forma desonesta, então este presente ele era um presente indigno de ser oferecido a Deus. E você, ao trazer no altar, automaticamente você estava profanando o altar de Deus, porque era um objeto. Tá entendendo? Então você estaria profanando. E por isso, então, o dinheiro ele não poderia ser oferecido, ele tinha que ser oferecido na casa, na arca do tesouro, porque aí não havia uma profanação do altar. E essa casa do tesouro não estava relacionada nem ao lugar santo e nem ao lugar santíssimo, porque senão havia também uma profanação do santo lugar, do lugar santíssimo. Era um lugar à parte para recolher esse dinheiro, para que não houvesse uma profanação desses lugares sagrados. Você veja que é algo muito mais sério que Jesus aqui está ensinando, né? E pensando, veja só, e analisando desse ponto de vista, você nunca vai ver, né, entre os judeus, por exemplo, os judeus messiânicos, ou até mesmo os judeus ortodoxos, se você for numa sinagoga, você nunca vai ver a caixa de coleta, né, de ofertas, que eles chamam de tzedakah, você nunca vai ver lá em cima no púlpito. Nunca vai ver. É sempre aqui na entrada do templo. Por que eles fazem isso? Porque o dinheiro, ele tendo origem desonesta, ele poderá estar trazendo profanação àquele lugar. Então veja que eles agem, por que eles agem dessa forma? Por causa do profundo conhecimento que eles têm, né, acerca desse texto
e também acerca da chamada revelação primária que está lá no livro de Êxodo e de Levítico, Números e Deuteronômio. Então eles entendem isso, por isso nunca é trazida oferta. E nós, infelizmente, por ignorarmos esses ensinamentos, essas coisas que são importantes para nós. E muitas vezes você vê a caixa, né, o gasofilaço lá no altar, lá no púlpito, né, que nós consideramos como altar. As pessoas vêm ali trazer dinheiro. Pode vir uma prostituta e trazer dinheiro de prostituição e colocar ali na caixa, né? Então veja só, e se isso acontecesse, por exemplo, vamos supor que a caixa estivesse ali no altar de sacrifício ou dentro do santo lugar, e estaria profanando aquele lugar. Então é muito sério. E nós, analisando esse texto aqui, nós entendemos o seguinte: que tipo de oferta era essa oferta que essa pessoa estaria trazendo a Deus? Se não era dinheiro, essa oferta aqui possivelmente ou era oferta de cereal ou era oferta de comunhão. Porque a palavra que é usada para designar oferta aqui nesse texto, no grego, é dorom. Dorom significa presente, dom, ou pode também significar sacrifício. Mas, de uma maneira geral falando, não significa sacrifício pelo pecado e nem sacrifício pela culpa. Sacrifício pelo pecado, pela culpa, já dentro assim de uma análise que eu fiz básica, né? Se eu tiver errado, vocês têm todo o direito em me corrigir, né? Eu estou aqui, mas também recebo críticas, né? A palavra mais, podemos dizer assim, específica relacionada a sacrifícios em geral, principalmente culpa, pecado, ou uma pessoa, né, sendo oferecida em forma de sacrifício a Deus, não é dorom, é prosfora. Prosfora é uma palavra mais específica para sacrifício, tanto a nível de pecado, né? Quando você vai ver no Novo Testamento, na Nova Aliança, que trata desse tipo de sacrifício, vai estar ali no grego prosfora, e quando é outros tipos de sacrifícios, ali normalmente é dorom e nunca prosfora. Então veja só, então possivelmente aqui ou era uma oferta de gratidão a Deus, né? O adorador estava grato a Deus, né, por algo que ele tinha recebido, né? Ou pronto, estava com o coração realmente grato a Deus, uma oferta de louvor. Ele então estaria levando aqui no altar ou uma oferta de manjares ou uma oferta pacífica ou também oferta de comunhão. E Jesus então diz aqui que se a pessoa estivesse numa situação de estar em dívida com alguém, veja só que essa dívida aqui também nós entendemos o seguinte: não está tratando de algo simples, algo corriqueiro. Está tratando aqui de algo muito sério. Possivelmente está tratando aqui de dívidas, né? Às vezes essa pessoa pegou algum dinheiro emprestado, ou às vezes guardou algo para essa pessoa e depois mentiu dizendo que aquilo tinha sido roubado ou que aquilo tinha sumido, né? Mentiu, então estava em dívida para com essa pessoa. E quando isso acontecia na lei, tinha que haver restituição daquilo que se tinha ficado para a pessoa e ainda crescido de uma multa de 20%. Então é disso que Jesus está tratando aqui. Está tratando aqui de uma restituição que a pessoa deveria fazer. E quando havia esse tipo de pecado, o que acontecia? A pessoa ia com o devedor, né, com aquela pessoa em que ele devia, ia até o templo, e ali primeiro era oferecido um sacrifício pela culpa, porque ele tinha enganado aquela pessoa, então era oferecido um sacrifício pela culpa. Só daí então é que ele iria restituir, né, e acrescentar sobre a restituição 20% do valor que ele tinha roubado ou enganado aquela pessoa. Era assim que acontecia, né, na lei de Moisés. Isso está ali registrado ali em Levítico, né? Você pode ler bem sobre tudo que você quiser saber de sacrifício, do capítulo 1
até o capítulo 7 de Levíticos, né, você vai entender sobre isso que eu estou te falando. Nós não vamos ler, porque senão se tornaria muito longo o vídeo, né, mas eu estou só dando uma pincelada para você entender o que significa aqui o ato, né, de que Jesus falou aqui, para a pessoa deixar a oferta no altar e ir se reconciliar. Então, se reconciliar, isso aqui está falando de restituição a uma pessoa que ele tinha causado prejuízo. Qualquer tipo de prejuízo que era causado a uma pessoa, tinha que haver uma indenização ou uma restituição, se fosse um caso de roubo. Então é disso que Jesus está tratando aqui. Então, nós entendendo esse texto aqui, nós vemos que era algo muito sério. Por quê? Veja só, o camarada, né? A pessoa tinha causado um prejuízo a terceiros, né? Ou às vezes até mesmo de forma dolosa, e estava aqui vindo ao templo oferecer aqui um sacrifício pacífico, uma oferta de manjares a Deus, ou uma oferta de gratidão, né? Como se nada tivesse acontecido. Então era muito grave aquilo que ela tinha cometido. E Jesus está falando aqui que, pelo que Jesus está falando, Deus não ia receber a oferta. Então ele pega e fala, ó, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então agora vamos dentro desse entendimento, né, não fazendo um anacronismo, dentro do entendimento que nós temos desse texto pertencendo, né, a uma cultura, a um contexto histórico-cultural. Então nós já conseguimos entender a abrangência do ensinamento que Jesus está trazendo. Aí nós já vamos entender o seguinte, veja só, se você causou algum prejuízo a alguma pessoa, seja ela de qual for a natureza, e você está belo e formoso na igreja, na casa de oração, louvando, adorando ao Senhor, né? Que hoje, quando nós adoramos ao Senhor, quando nós jejuamos ao Senhor, é um tipo de sacrifício que estamos oferecendo a Deus, porque o sacrifício da antiga aliança, né, nenhum de nós podemos fazê-lo mais, porque não há mais uma estrutura de templo, e até porque eles se cumpriram na pessoa de Jesus, né, como está tratado ali na Epístola aos Hebreus, no capítulo 8, 9 e 10 da Epístola aos Hebreus. Está falando ali que Jesus, ele vem substituir as leis de sacrifício. Então significa que o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa que acontecia ali no templo, ele se cumpre integralmente na pessoa de Jesus. Porque aqueles sacrifícios ali que eram oferecidos no templo, eles não eram perfeitos, porque as pessoas que ofereciam também eram imperfeitas. Mas diz que Jesus, ele veio e ofereceu um único sacrifício, como diz ali em Hebreus. Vamos até ler, né, para nós conseguirmos entender bem. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Significa que Jesus, ele não era humano, ele veio como homem, mas ele não era humano, ele veio de Deus, ele veio dos céus, ele veio de uma outra esfera, né? Então ele não tinha defeito. Aí diz assim, ó, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, ou de uma vez por todas no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Significa que aquele sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, ele dura por toda a eternidade. Porque aí diz assim, olha, porque seu sangue dos bodes, seu sangue dos touros e bodes, versículo 13 do capítulo 9 de Hebreus, porque seu sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspargida sobre os imundos, o santifica quanto à purificação da carne,
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Só vamos ler até aqui. Se você quiser ler na tua casa, você pode ler todo o capítulo. Aliás, eu aconselho você a ler toda a epístola ou todo o capítulo 7, 8, 9 e 10, que você vai entender bem acerca da substituição dessas leis de sacrifício aqui por Jesus, e que isso se cumpre integralmente na pessoa de Jesus. Então, você veja que é algo muito sério, é algo muito profundo, não é algo que nós podemos analisar, né, dentro de uma mente, de um ponto de vista nosso, da cultura ocidental. Nós temos que mergulhar na cultura ali do Oriente Médio e analisar, né, todas as passagens referentes a essa revelação primária que está ali nos primeiros 5 livros da Bíblia. Se você não ler, né, você não analisar ali, você não vai conseguir entender a totalidade da revelação que Jesus está aqui nos passando. É só dessa forma que você conseguirá entender. Então, nós entendendo dessa forma, o que acontece? Uma pessoa, quando ele está fazendo um jejum, quando ele está adorando a Deus, quando ele está orando, é um tipo de sacrifício que ele está fazendo. E se ele está em dívida com alguém, né, ele ofendeu uma pessoa, ou ele está devendo, eu estou falando que o dever não significa, por exemplo, eu também devo. Eu compro às vezes no cartão de crédito, mas chega no final do mês, eu pago, né? Eu compro um carro a crediário, estou pagando um apartamento meu, né? Todos os meses pago a prestação, então eu tenho dívida. Mas são dívidas que eu estou em dias com elas. Todos os meses eu pago as minhas prestações em dia. E pode acontecer numa situação, às vezes por desemprego, com qualquer pessoa, da pessoa vir atrasar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aquilo não é pecado, né? Não é uma falta, porque isso você não está fazendo por desonestidade. Você está fazendo isso por causa de uma circunstância específica pela qual você está passando. Agora, quando é uma dívida, né, causada por negligência, causada por desonestidade, quando é uma ofensa a uma pessoa, você ofendeu essa pessoa, a dignidade dessa pessoa, a moral dessa pessoa, em palavras ou em atos. Se você estiver oferecendo a Deus jejum, pode ter certeza que Ele não vai receber. Se você estiver adorando a Deus, Ele não está recebendo a tua adoração, enquanto você não comparecer perante Deus, né? Primeiramente, se consertando com a pessoa, pedindo a ela perdão se for uma ofensa, pedindo a esta pessoa perdão, e se for dívida, ressarcindo os prejuízos dessa pessoa. Só daí então é que você poderá comparecer perante o Senhor, e você poderá então adorá-lo, oferecer a este Deus sacrifícios a Ele. Então, que isso fique bem claro, nós podemos contextualizar esta passagem nesse ponto de vista, nesse sentido, mas não fazermos um anacronismo, entendendo que o púlpito é o altar, que não é isso. O altar que está falando do altar de sacrifício. Hoje, na verdade, nós somos o templo, né? Então, se nós somos o templo, nós também somos podemos dizer assim, o altar. É onde Deus se manifesta em nós através da manifestação do Espírito Santo de Deus. É claro que a figura ali do púlpito, quando a pessoa está ali pregando, não é qualquer pessoa que pode subir ali para ensinar a palavra e pregar. Não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que se haver um cuidado muito grande quando se vai separar, né, pessoas para ensinar a palavra de Deus na igreja, para que não venha estar profanando, claro, aquele lugar ali, mas a profanação maior está relacionada a mim, a eu como templo do Espírito Santo de Deus. Então, falando nisso, a gente poderia até entrar num outro assunto de santidade, mas nós não vamos entrar porque não é o tema, mas numa outra ocasião, nós com certeza estaremos falando sobre a questão de nós profanarmos o templo do Espírito Santo, que somos nós.
Então, um grande abraço para você. Espero que eu tenha te ajudado, né, com esse ensino, com esse ensinamento. Se de alguma forma eu não conseguir ser tão abrangente, né, se eu não conseguir ser tão profundo, né, nessa minha explanação, desde já eu te peço perdão. Estou aberto a críticas, né, relacionado a esses textos, e que Deus possa te abençoar e te ajudar a cada dia, né, que você possa realmente, você que faz parte da igreja de nosso Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, você ter uma vida realmente piedosa, de santidade a Ele. E se você ainda não faz parte, né, você ainda não teve um verdadeiro encontro com Deus, existem muitas pessoas que muitas vezes são religiosas, né, muitas vezes cumprem rituais, né, cerimônias religiosas, mas não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. São tradições humanas, né, ou dogmas humanos. E se isso estiver acontecendo, que Deus possa gerar no teu coração o arrependimento, e você venha se arrepender perante o Senhor, você venha confessar a Ele os teus pecados e aceitar o Jesus Salvador e o Jesus Senhor, para que você venha receber o perdão dos seus pecados e venha viver experiências maravilhosas com Deus, porque quando o Espírito de Deus passa a habitar em nosso coração, passa a morar em nós, tudo muda em nós, né? Nós passamos a viver numa nova dimensão, é algo maravilhoso, e que você então possa ter a oportunidade de viver essa experiência, mas isso só se consegue através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, se você ainda não confessou a Ele, se você ainda não compareceu perante Deus, falando, meu Deus, me perdoa, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito o sacrifício de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário, como sendo a remissão para os meus pecados, né? Quando você não fizer isso, né, você está longe, na verdade, de poder viver essas experiências maravilhosas com Deus. Um grande abraço para você, fique com esta meditação e tenha um excelente fim de semana, é o desejo do meu coração, em nome de Jesus.